meu povo, mais um episódio do nosso podcast. Nonato, fala pra mim qual é tua profissão, cara. Então, pessoal, atualmente eu trabalho com sistemas de lubrificação. É um pouco da extensão da hidráulica, para quem é do ramo da indústria, mas também do ramo automotivo, que é a linha SAE, que é falado. A gente tem essa designação que é o quê? Que é Sistema Centralizado de Lubrificação. É quando eu tiro do manual e partindo disso eu vou colocar que a lubrificação das minhas máquinas ou até mesmo de veículos ou veículos fora de estrada se torna automático. O que é o veículo fora de estrada que tu fala? Veículo fora de estrada geralmente é os linha amarelo que a gente chama, né? Que são Tratores, retroescavadeira, certo. tratores, grandes caçambas de mineradoras. A gente chama veículos fora de estrada. Bacana. O Nonato, pra quem não sabe, o Nonato é um conterrâneo. Eu não sou piauiense de nascença. Mas é nasci no piauiense. Mas me criei no Piauí, metade da minha vida foi lá. E por acaso, assim, a gente se encontrou um dia em um outro estúdio, um outro podcast, numa outra oportunidade, e a gente trocando ideia, a gente descobriu que ali da cidade muito próxima uma da outra, questão de que já dá uns 50 quilômetros, acho que nem é isso, né? 40 quilômetros. 40 quilômetros de distância de uma para outra. E assim, uma cidade que eu sempre passava por lá e tal, e a gente deu aquela afinidade, né, assim, muito rápida. E estamos aí, tem amizade muito boa, e a gente produz o podcast dele também, que é o Ponto Fora da Curva, muito bom também, com algumas histórias muito boas. E Nonato, me diz uma coisa, cara, me conta um pouco da história do Nonato. Como é que era o Nonato na adolescência? Era um cara que gostava de estudar? Era um Não. cara que... Não. Se tu quer saber da minha história, bicho, pois senta aí que lá vai a história. Vai. Cocal de Telha era pequeno? Primeiro, nasci na cidade de Campo Maior. Até então, Cocal de Telha, eu nasci em 1986. Cocal de Telha era município, que aqui no Ceará a gente chama de distrito, né? Isso. Era distrito da cidade de Campo Maior. Hoje, Cocal de Telha é a segunda maior cidade do estado do Piauí depois de Teresina. Não ria, Elton. É mentira dele, é mentira dele. Tá de sacanagem, Nonato. É verdade. Não, galera, hoje a cidade de Cocal de Telha é uma cidade pequena, por volta aí de seus 5, 8 mil habitantes, mas inicialmente eu nasci em Campo Maior. Passei um tempo na cidade de Campo Maior, depois cresci mesmo assim, de vera, como diz o povo do Piauí, em Cocal de Telha. Aí o Elton me pergunta: Nonato, tu gostava de estudar? Eu, não. Não. É. Vim estudar agora depois de velho, né? Depois de velho é que eu precisei, tive que ter uma formação, melhorar. O que acontece? Quando eu era pequeno, eu fui expulso de todas as escolas que eu estudava. Isso ainda é novidade que eu também fui expulso de algumas. Eu também fui expulso. Eu fui expulso de todas, que eu tive uma época do ano que eu não tinha mais escola. Pela extensão do município e pelas opções. Então não tinha. Então assim, na minha infância, o que eu gostava de fazer? Malinar, passar o dia na rua, jogando bola, soltando pipa não, que nunca foi minha vibe. A minha também. Mas eu gostava muito de estar na rua, brincando, jogando bola, malinando. Fazendo peteca, o diabo. Que aqui se chama bila, né? Bila, a gente jogava lá, a peteca. Peteca, castanha, essas coisas, né? E aí, cara, a escola não era uma prioridade, tá? Na minha época, sim. Por que não era uma prioridade? Existia as dificuldades da escola da época, então, assim, eu não sou tão novo, né? Mas, como era um distrito, a cidade em si, que era Campo Maior, ainda não dava uma devida atenção às escolas locais, né, da própria cidade, imagina no município. Então não tinha aquela estrutura toda, cara. Então, para ir para a escola, para não ter um ensino péssimo, né, o ensino não era bom. Então, assim, eu não priorizava, também não era muito cobrado disso, então faltava bastante. Eu gostava muito de ficar no interior vadiando. Daí, o que acontece? Quando eu fui crescendo dos 8, 9, 10 anos, aí eu passei a querer ganhar dinheiro de moleque, Faz né? parte, né? Pra jogar um videogame. Aí abriram uma locadora de videogame lá na cidade. Deu-se a desgraça. Pronto, aí você sabe, né? Vou contar uma história pra você aqui em off aqui, tá? Eu fiz 3 vezes a sexta série por conta de videogame. Deixa eu contar uma história aqui em off. Ó, isso aqui não pode pular, tá? Vai. Eu fui expulso no videogame 2 vezes, velho. Por aí tu tira, né? Aí, mas o que eu gostava de fazer? Primeiro, eu gostava de vender din-din. Não gostava, eu queria ganhar dinheiro. Ninguém gosta, é trabalho, né? Aí pra juntar dinheiro pro videogame,
eu ia vender garrafa de cachaça, né? Porque o cara passava comprando a 10 centavos cada garrafa. O que acontece? Eu saía na rua, a cidade era pequena, lógico, então em um time você conseguia juntar. Aí eu juntava 5, 10 garrafas, a mentalidade do animal. O importante era o quê? Ou meia hora ou 1 hora. Então, se eu conseguisse 5 garrafas, eu vendia, pegava 50 centavos, jogava meia hora. Meia hora. Aí depois vinha, juntava mais 5 garrafas. Mas Passava o dia nesse, parecia um cracudo. Entendeu? Pronto, é desse jeito, é igual o cracudo. Ele junta 2 pedras. Junta aqui, leva lá, troca, volta. Volta de novo. Depois volta lá, pega um pouco. Exatamente, vai lá pra Cracolândia do game, né? Aí ficava nessa vibe. Aí como é que você... Ah, Nonato, mas... até chegar na lubrificação, né? Agora, como é que tu se achou na lubrificação? Até chegar na lubrificação, o que acontece? Na minha cidade, tem o que a gente chama de meloso, que é muito criticado hoje dentro da indústria, mas antigamente a indústria existia o meloso. Quem é o meloso? O que é o meloso? O meloso é o cara da lubrificação, é o lubrificador. Ele não é o pior funcionário, mas ele é aquele funcionário... Antigamente, ele era aquele funcionário que não dava certo. Aí, geralmente, para as empresas não demitir... Tipo, vou botar o cara aqui na manutenção. Bicho, esse cara não tá dando certo aqui nessa área. No ADM não dá certo. Cara, bota ele na lubrificação. Por que botava ele na lubrificação? Porque a lubrificação era só jogar óleo. Porque na cabeça, na mentalidade da gestão, a lubrificação é o quê? Bater graxa e encher óleo. Completar óleo, derramar óleo, ou preencher de novo o vazio, melar de óleo. Certo? Então esse é o cara que é chamado de meloso, ou seja, é o cara que está na lubrificação, mas ele não tem o conhecimento técnico do que é a lubrificação e do que é a importância da lubrificação, entendeu? Então se tu nasceu em 86... Mas eu não fui meloso. Pois é, tu tinha... tu não... Não fui meloso. O que acontece? Para me jogar videogame ou juntar dinheiro, que eu já estava gostando de dinheiro, o que acontece? Na minha cidade, tem os melosos, que são os caras que lubrificam caminhões. Uhum. Pra entender, galera, tem o meloso na indústria, que hoje a indústria mudou demais esse conceito, tá? Mas voltando aqui no passado, já eu explico pra vocês o que é o meloso da indústria de novo e o porquê que o conceito mudou. Mas no passado, se você parar, você que viaja, que pega a estrada, você observa que sempre tem umas pessoas lubrificando os caminhões. O caminhão vai abastecer, aí o cara já faz o serviço completo. Enche o tanque... Joga água no para-brisa ou lava o caminhão e faz a lubrificação do caminhão, porque precisa. Todo veículo de grande porte, seja ele fora de estrada, ou caminhão trator, ou carretas e etc., precisa ser lubrificado. Senão, acelera o desgaste das peças e a vida útil dos componentes do caminhão vai diminuir. Cai drasticamente. Chega lá, caía a 50%, 60%. Daquela capacidade de vida útil. Ou seja, se um caminhão tinha que rodar, sei lá, 80 mil km, 100 mil km para você trocar ali uma balança, alguma coisa assim que precisa de lubrificação, o caminhão vai rodar 30 mil, 50, você vai ter aquele prejuízo. Entre aspas. E na minha cidade existiam os melosos. Aí o que fazia? Tinha um amigo meu, Naso, que infelizmente é falecido. A gente pegava a bomba do tio dele, do avô dele, escondido. Enquanto ele estava no horário de almoço, nós estávamos lubrificando os caminhões para ganhar dinheiro. Para jogar videogame. Então, assim, eu entrei na lubrificação, mas eu não sabia que eu gostava da lubrificação. Eu ia lá lubrificar porque a minha ânsia não era a questão... Como não é que eu posso? Não era resolver as dores do caminhão, era receber o dinheiro para jogar videogame. Depois disso, com 14 anos eu saí, fui morar em São Paulo, fui embora, saí de casa, já que eu era menino de rua, então a minha mãe botou logo pra sair, embora logo, você vai-se embora. Já que não quer estudar, vai embora. Aí fui pra São Paulo, passei uma temporada com a minha irmã em 2002, foi 2002, eu tinha fazer o quê? Era 16 anos, ia fazer 16 anos. Aí eu fiquei lá. Aí, cara, bicho, foi lá que eu vi a realidade, cara. Lá que o filho chora e a mãe não vê, bebê. Meu amigo, tu é doido, o cara lembra de todo mundo. Por quê? Eu não podia trabalhar, era de menor, aí eu tinha que estudar. Uhum. Só que eu ia aonde ficava o alojamento da galera da minha cidade e de outras cidades, dos imigrantes que saíam daqui do Nordeste. Sim. Seja ele Piauí, que era muito comum, e ainda é, só que diminuiu bastante, né? Hoje, graças a Deus, o Ceará, por exemplo, é uma cidade muito sustentável, um estado muito sustentável, né? Então tem empregos, dependendo do tipo de profissão. E a galera ia. Só que, bicho, quando eu chegava lá, bicho, que eu ia visitar os caras, que eu via, assim, aquela ruma de peão,
em beliche ali, 3 beliches ali, uma empilhada sobre a outra assim, aquele espaço confinado, aqueles caras dormindo ali, parecendo uma casa de detenção, bicho. Aí um cozinhava pra todos, depois ficava revezando. Aí tinha bebedeira, aí incomodava o outro que queria dormir não conseguia e tal. Banheiro era uma fila, tinha um banheiro só na vila. Beleza? E eu morava com a minha irmã, então a gente morava, era mais tranquilo, mas eu ia lá visitar. Eu falei, puta, velho. É esse aqui o trampo que os caras chegam lá na cidade, estourando dinheiro, gastando dinheiro. Pois é esse aqui a condição isso que eu de te falar, porque quando a galera sai de uma cidade pra fazer esse tipo de serviço fora, seja de linha de transmissão, seja o que for, quando os caras voltam na cidade pequena como se fosse rei, né? Tá entendendo? Pega seguro, volta como se fosse rei. Então isso, o que acontece? Era de uma certa forma uma inspiração pra molecada que tava crescendo. Uhum. Por quê? Porque você via a ponta do iceberg ali, né? Você não via a base. Você não via a base, o que é que os caras passavam lá. E eles também, de uma certa forma, não valorizavam o que eles passavam, né? Ou seja, o que acontece, cara, dentro das periferias hoje? Você vê os moleques hoje querem ser querem ser isso, aquilo, outro, porque eles vão se referenciando e sempre alguém que tá num patamar mais alto, mas até chegar lá, os caras têm que passar por um processo, né? Aí, beleza, quando eu vi aquilo ali, puta, velho. Eu preguiçoso, né? Que eu era preguiçoso. Eu passava só o dia na rua, o meu avô me levava pra roça, eu fugia. Não tinha como. Não tem adolescente que seja não tem como, cara. Eu era morto. Não, eu era preguiçoso, não. Eu era o puro. Aí... Eu gosto da realidade. Não, o quê? Eu chorava de preguiça. Quem trabalha mesmo, porque, enfim, cara, a gente precisa pagar as contas e tem os filhos pra criar, né? Mas não é muito bom, não, trabalhar. A não ser que você faz o que você gosta. Se você tá fazendo o que gosta, beleza, ali não é um trabalho, é uma diversão. Então você tá entregando com qualidade e tendo prazer, né? O dinheiro depois. Então o dinheiro se torna consequência. É igual quem vende, vender é consequência, né? Aí, enfim, fui. Quando eu vi aquilo ali, cara, aí deu aquele estalo. Eu falei, puta que pariu, mano. Não é isso que eu quero. Isso aqui não tá legal não, bicho. Não é assim que eu sonhei, não é assim não, cara. Eu pensei que o cara aí, o trampozão, os caras falavam uma coisa aí na minha cabeça eu criava outra, né? Eu criava a utopia. A Alice, no País das Maravilhas, era minha parceira nesse caso, porque eu criava um mundo bom. Só que quando eu vi a realidade, eu falei, caraca, mano, dá não. Dá pra mim não. Aí eu passei uma temporada lá, não podia trabalhar porque era de menor, estudei, aí minha irmã foi e me devolveu. Bicho, de ônibus, clandestinozão, torando 3 dias. 3 dias. Fez muito isso. Fez também. muito, né? Pronto, comendo frito. Pronto, eu acho que eu fiz, deixa eu ver, 1, 2. Eu fiz isso acho que 3 vezes. De Piripiri pra até São Paulo. 3 vezes. 3 vezes. Eu comi demais. Sei bem como é que é. Tu é doido, almoço pesado. Mas vamos lá. Aí, peguei esse ônibusão torando. Ei, foi doído, viu? É bom porque quando dá no 3º dia, o banheiro já tá uma maravilha. Não, o primeiro dia de viagem é bom demais, meu amigo. Aquela coisa maravilha. Quando dá no segundo dia pra frente, mano, aquele povo fedorento, banheiro podre, uma mundiça desgraçada. Quem caga não fecha mais a porta do banheiro. É um negócio doido. Meu amigo, parece que o cara tá cagando aqui do lado da tua poltrona aqui. É um negócio bravo. Meu Deus, que bagaceira da Portumara que chega logo. E o clandestinozão não tinha asfalto pra ele não, meu amigo. O que viesse morria. Era desse... Rapaz, teve uma estrada lá que a gente pegou na época. Geralmente é no sul do Piauí. E divisa com a Bahia. Se não me engano, acho que é Barreirinha. Barreiras. Pronto. Naquela região do Gurgué, onde a estrada era ruim. Geralmente amigo, ali eu senti assim a morte do meu lado. Eu disse assim, cara, ela vai me levar hoje. E vai eu e os 47 que estão aqui. O bagulho é louco. Porque era adrenalina. Andar no clandestino é adrenalina demais. Mas beleza. Vida que segue, né? Cheguei vivo. Cabelo dessa altura. Parecia o Luizinho Leão do Pica-Pau. Levi. Ó, cara, eu tô com saudade do Levi, cara. Cadê aquela tranqueira do Levi? Aí tá dormindo ali. Aí, Elton... Deixa eu te falar, Elton, quando eu cheguei, velho, eu nem fui pra casa, velho. Do jeito que eu cheguei ali, ó, peguei a mala, aí só joguei na frente de casa, corri pra escola, saber como é que tava lá. Se ainda tava pegando marginal, né, que eu tava... Moça, você ainda tem vaga aí pra mim? Foi ver, que eu resolvi estudar um pouquinho. Foi preciso ter um choque de realidade. Foi. Pra tu poder acordar e entender que precisava estudar. Pra tu poder entender que sem o estudo tu não ia chegar em lugar nenhum.
Exatamente. Foi preciso ter esse choque de realidade. Exatamente. Eu acho que isso é que falta em muita gente hoje. Precisa... Acho que precisa ter muito esse choque de realidade. Sentir o tato ali, você vê. Tem que perceber essa porrada. Eu fui muito parecido contigo também. Eu saí de casa cedo também, fui morar em São Paulo, morei no Rio Grande do Sul também. Em 2005 eu voltei pro Nordeste e vim parar em Fortaleza. E aí pronto, de 2005 até hoje estou aqui em Fortaleza. Mas só daí pra frente que eu fui começar a entender que precisa estudar, precisa trabalhar dobrado, precisa virar à noite pra poder ganhar uma grana, pra poder investir isso, pra poder fazer aquilo outro. E tu sabe o que é que os caras diziam lá na minha época? Eu falei, e aí, mano, tá estudando? Não, já terminei o terceiro. Eu falei, como assim, velho? Não, terminei meus estudos. Cara, como assim terminou o estudo? Cara, pelo amor de Deus, você não para de estudar, você morre. Se você puder levar um livro dentro do teu caixão, leve, mas você não pode parar, você não para, você tem que estar sempre se atualizando. Cara, eu sou Entendeu? Eu sou casado hoje com uma professora e, cara, até hoje, ela chegou pra mim semana passada e falou assim, meu bem, a gente vai ter um curso novo, não sei das quantas, tal. Eu tava pensando em fazer isso. Faça. Semana que vem eu vou fazer um curso fora. Faça. Porque, cara, a única coisa que não vão tirar de ti é o teu conhecimento. É o conhecimento. Teu aprendizado. E você com conhecimento, você vai longe. Não tem como. E o teu conhecimento, ele só é válido quando você compartilha. Porque tu compartilhando, tu tá aprendendo, tu tá restaurando o que tu aprendeu. Uhum. E aí tu tá solidificando ele cada vez mais no teu cérebro. Então você, compartilhando ele, aí sim é que ele é válido. Isso é verdade. Então essa ideia, no terceiro ano eu parei de estudar. Beleza, tu terminou teus estudos, mas que estudo, velho? Tu terminou o teu Fundamental 3. É Fundamental que chama hoje, né? Antigamente era ensino médio. Não? Ainda é ensino médio, né? Ensino médio. Então assim, médios quer dizer que tá na tu média. Tu tá na média, filho da mãe. E média... Pode xingar não, né? Pode. Tá bom. Média, assim, média é média. Média baixa. Média é média. É média. Nem porque lá, nem aí cá, depois é que tu vai procurar um superior e tal. Beleza. Eu tô falando isso aqui, cara, mas eu não concluí minha faculdade de engenharia, tá? Vou logo avisando que eu terminei no meio do caminho porque Mas assim, tu tem um curso técnico? Tenho, fiz técnico pelo Senai. Porque o técnico... Fiz engenharia mecânica também. Pronto, tu tem um técnico e o técnico, no meu ponto de vista, ele é mais assertivo em algum serviço. Sim, na execução principalmente. Isso, do que a própria faculdade. Do que a própria faculdade. Não que a faculdade não conte, galera. Não tô dizendo aqui que você não precisa fazer faculdade. Não, se tem a chance, se pode fazer, velho, faz a faculdade. Vale muito a pena. Pega teu diploma, já que isso é isso que você quer, né? Faculdade é gestão. Hoje o engenheiro mecânico, ele tem que entender o seguinte, que ele sai da faculdade, ele vai gerir. Ele não vai executar tanto, ele vai entrar em gestão, ele vai fazer um outro serviço que o técnico não pode fazer. Por quê? Porque o técnico é execução. E a faculdade de engenharia, seja ela mecânica ou outra qualquer, é mais uma parte de gestão. Você vai gerir, apesar de ter umas faculdades específicas que você executa e você entra em prática. Uhum. Na grande maioria, não. Na grande maioria, você vai gerir. Você está ali para gerir pessoas, você vai estar ali para delegar. Você mudou o patamar, você está um nível a mais, porque você se torna ali os olhos, a boca e o ouvido da empresa. Então, a gestão é sua, você vai conduzir, mas quem executa são os técnicos. Exatamente. É basicamente isso. Aí, fui pra escola, né? Falei isso, Uhum. né? Aí, beleza. Ia fazendo 2016 para 17, 17 para 18. Aí, fiquei, né? Estudando e fazendo a vagabundazinha de vez em quando, né? Porque não tinha emprego. Diminuiu a malandragem, né? Por quê? Porque cidade pequena, cara. Cidade pequena não tem emprego, a menos que você vá pra uma prefeitura, isso, aquilo, outro. Ou você... O emprego da cidade pequena geralmente se resume ou empreendedorismo, ou prefeitura. Município. Ou estudar. Ou estudar. E estudar e não sair do local vai dar em nada. Você vai precisar da prefeitura. Você vai terminar precisando da prefeitura. É um ciclo. Infelizmente é isso. Você tem que quebrar esse ciclo pra você poder evoluir. Exatamente. O que foi que eu fiz? Tinha que servir o exército, né? Aproveitar aquela oportunidade dos 17 para 18. Eu falei, pai, eu quero ir pra Fortaleza, que eu quero tentar servir o exército. Porque eu já tava com outra visão, velho. Quero ser alguém na vida, pai. Concreto, essas coisas, velho. Não, eu já... até doido, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa, não me suicido, faço igual o japonês, se eu não conseguir o que eu quero, eu me mato. Porque, cara, não dá, eu não nasci pra aquilo, velho, eu sou muito preguiçoso, velho, tô dizendo a tu, tá louco, velho, tu é doido carregar massa, ainda fiz, viu? Eu lembro que eu trabalhava com meu tio,
Teve até um... E o meu time me pagava R$7 por dia, né? Mano, eu fazia um trampo de um peão, velho. Eu tinha 9 para 10 anos, velho. Puxava massa no concreto, fazia um negócio. Aí, quando dava no final da semana, o tio não me pagava. Aí teve uma vez, depois de grande, né, que eu fui lá na casa dele, que eu sempre vou lá, né? Aí eu falo essa história pra todo mundo. Aí o tio, Natinho, tu quer que eu te pague? Porque eu fiquei te devendo as 2 semanas. Falei, não, se você me pagar, eu não tenho mais história pra contar. Fique aí, eu não quero mais seu dinheiro, não. Entendeu? Aí vim. Cara, eu queria arrumar qualquer coisa, mas não queria que fosse no pesado. Eu queria que desse uma oportunidade pra sempre que eu pudesse estar lendo alguma coisa, estudando, né? Mas mesmo assim, sempre fui um cara meio preguiçosão pra estudar. Eu caí na realidade, isso é um fato. Quando você cai na realidade, você vê que o caminho é os estudos. Entendeu? Mesmo que você não goste, mesmo que você não, mesmo que você não seja forte ali, mas aquilo ali vai ter que ser tua base. Vai ter que ser a base. Não tem pra onde correr. Exatamente. É aquilo e vai ter que ser aquilo. Aí, vim, fiz os testes do exército, não passei por conta de contingente. Uhum. E aí eu falei, não, mas eu não vou mais embora de Fortaleza. Era 2005 também, acho que é 2004 para 2005. Eu não vou embora, eu quero ficar logo aqui. Aí meu pai foi e me arrumou um trampo num motel. Ah, isso era putaria demais, velho. Não minha, lógico, que eu era porteiro, né? Mas era muita macacada que tinha lá, que rolava, né? Rapaz, eu não vou contar as coisas do motel, né? Pula essa parte. Eu pode pular, né? Tá, então deixa eu pular. Tá, mas pelo menos tu tinha um tempo aí. Teoricamente, tu teria esse tempo pra tu estudar, ou não? Pois é, aí é que tá, velho. Nessa história do motel, eu era porteiro. Porteiro do motel. Olha aí que doideira. O que acontece? Trabalhava um expediente puxado. Não era trampo, mas era um trampo... Era o quê? 12 por 36? 12 por 24, meu amigo. 12 por 24. Parecia um sapinho pequeno, só de cabeça, magrinho. Por quê? Trabalhava de noite, passava o dia dormindo. Não resolvia nada. Quando no outro dia de dia, tinha que dormir à noite porque tava cansado. Entendeu? Nossa, era um turno meio louco. Eu trabalhava... Quando eu cheguei em Fortaleza, eu comecei trabalhando de prevenção no Extra. Uhum. E, 4 meses depois surgiu uma oportunidade para trabalhar como vigilante armado na extinta Bonamesa. E lá na Bonamesa... Aqui na Caucaia. Na Caucaia, eu conheço, então, assim, mas cheguei a visitar lá. Na Bonamesa eu trabalhava lá como segurança. E o coordenador lá era o Piauí na época. Era. Exatamente. O Piauí, conheci. Piauí. Ele trabalhava no departamento de vendas, se não me engano. Acho que era vendas, o Piauí. Era venda, mas ele cuidava muito da parte de gestão. Acho que era supply, suprimentos. Acho que era. Era, suprimentos. E aí, eu fui pra lá, trabalhei de segurança, acho que 2, 3 anos lá, se não me engano. E a carga horária lá era o que? Era 6 por 1. Era coisa de louco, 6 por 1 à noite. Tu é doido, velho. Não tinha vida não, porque Não você passava a vida, noite igual trabalhando, chegava em casa e ia dormir. Pô, quando tava assim, tava eu, e cara. Aí foi outro choque de realidade pra mim também, que eu disse, cara, isso aqui não rola. Eu preciso de alguma coisa que eu consiga ter uma vida normal. Entendeu, velho? Aí escuta, aí beleza, de segurança pra um porteiro é a mesma coisa, só que tu trabalhava armado e eu desarmado. Só que eu dormia, tu não dormia, né? Tem esse porém, né? Eu dormia, velho. Eu não podia, velho. Tu não podia, né? Pai, eu dormi, eu gosto de dormir demais. Olha, quem não gosta de dormir, eu não sei. Eu sou ruim de dormir, mas quando eu durmo é de verdade. Cara, uma vez o cara chegou, o dono, um dos gerentes lá do motel, chegou, era 8 horas. Ah, pô, eu tava dormindo muito tempo, eu tava assim, ó. O cara não trabalhava não, Levi. Cansado. O cara não trabalhava não, macho. 8 da noite o cara tava dormindo, velho. Aí ele foi e me acordou, né? Fala aí no microfone. Fala aí, Levi. O que tu vai falar, pelo amor de Deus? Uma curiosidade. Ele é técnico de lubrificação, mas olha as unhas dele. Branquinha, né, mano? Gosta de pegar no pesado. Não, vamos chegar lá, né? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, viu, Levi? Tu deixa de estar atrapalhando o negócio que eu posso justificar por que as minhas mãos estão limpinhas. Esse podcast tá muito bom. Vai, eu vou te explicar por que é. Aí que é o seu finado assim, já morreu também, né? Fiquei sabendo um dia desse que ele morreu, né? Aí ele chegou e bateu. Opa, seu Zé, como é que tá o seu? O senhor já tá indo embora? Não, meu filho, tô acabando de chegar. 8 da noite. Que hora é? 8 da noite. Falei, rapaz, seu Ziel. E agora? Não, vai ali tomar um café pra ver se você desperta o sono. Pronto, ali foi minha carta de demissão. Mas, cara, eu já tava saturado daquilo. Porque eu não tô desmerecendo a profissão de porteiro. Muito pelo contrário, eu ainda consegui me tolerar 1 ano. Porque teve uns anos que eu passei sem dormir. Consegui passar a noite acordado, certo?
Foi. Não, eu já sabia o jeito Ou de não movimento. pegava, né? Normalmente Ou faz não sentido. pegava, né? Não, tem nada a ver não, Levi. Cara, não se mete não, desliga teu microfone aí. Aí, Elton. Aí, Elton, sem querer desmerecer a profissão, que eu fiz parte, lógico, Uhum. eu fiquei assim, pô, Eu pra consigo mais. onde vai um porteiro? Até onde? E depender do porte da empresa, né? Porque existe porteiro que conseguiram crescimento porque o cara procurou, não é verdade? Porque também quem faz o seu caminho, às vezes é você, tudo é uma questão de destino, mas você também vai se preparando. Você vai se preparando. Por quê? Porque a pessoa diz, eu não tenho uma oportunidade. Mas, beleza, tu tá preparado pra oportunidade? Se passar agora o cavalo selado, tu tá preparado pra subir no cavalo? Eu costumo dizer que a oportunidade ela é muito parecida com o metrô, né? Ela vai parar, ela vai parar. abrir, ela tem um tempo. Entrou, filho. Entrou, foi. Não entrou, acabou, bebê. Exatamente. Se tiver outra oportunidade, tu entra. Se não, acabou. E nada de incomodado, porque às vezes a oportunidade bate na porta, né? E o cara não abre a porta. Mas não abre a porta porque ele quer que alguém vá abrir a porta pra ele, ou ele tá deitado no sofá e não perdeu. Isso é analogia, tá, pessoal? Não, não é desse jeito que... Eu sempre fui o tipo de profissional que, assim, eu sempre procurei evoluir no que eu faço. Exato. Eu comecei como prevenção, mas eu tinha um curso de vigilante. Eu falei, prevenção é a entrada. Quando eu tiver uma oportunidade, eu vou para vigilante armado. Primeiro, ganhar mais. Sempre almejando. Sempre almejando ganhar mais. E realmente, 4 meses, 3 meses apareceu, cancelei o contrato com o este e fui pra Bonamesa. Fiquei na TBA 3 anos. Aí saturou também. Já tava bem cansado, porque 3 anos trabalhando à noite cansa pra caramba. Aí eu saí. E no que eu saí, eu falei, vou mudar de profissão. E eu sempre fui isso. Eu sempre resolvi. Quando eu resolvo, tipo, cara, eu quero isso. Velho. Pronto, não tem quem tire. Eu vou. Então, eu vou tentar. Aí entenda qual foi assim, a minha percepção no que eu vi. Aí, tipo assim, cara, se você tá na portaria e você vê que aquela empresa você não tem pra onde crescer, você se pergunta, cara, se eu passar 1 ano aqui, eu vou ser porteiro. Se eu passar 10 anos, eu vou continuar sendo porteiro. Eu vou ser porteiro. Então, se eu passar 20 anos, eu continuo sendo porteiro. Então, se eu tenho uma determinada ambição ou quero algum crescimento técnico ou profissional ou pessoal, aí você tem que começar a rever. Cara, é isso que eu quero. Se você tá feliz... Não. Beleza. Existem pessoas. 20, 30 anos naquela profissão, acabou. Exatamente. Eu falo sempre pra minha esposa, né? Ela no começo, tu devia fazer um concurso, não sei o quê, porque ela é funcionária pública, né? Uhum. Eu disse, cara, ser funcionário público não rola pra mim. Ganha bem, trabalha essas horinhas certinhas, mas, cara, é uma rotina que pra mim não rola. É um CLT de paletó e gravata. Mano, pra mim não rola a ideia de eu ficar todo dia fazendo aquela mesma coisa, naquele mesmo horário, daquela mesma forma, daquele mesmo jeito, com aquelas mesmas pessoas. Eu sou inquieto, eu tô inquieto nessa cadeira. Tu imagina. Acho que a gente pensa muito parecido. É. A gente que trabalha com empreendedorismo, a gente que tem o nosso próprio negócio, que gera o nosso próprio negócio. Mano, é muito difícil você querer fazer aquela mesma coisa todo o tempo. Verdade. Você não quer fazer aquilo todo o tempo. E é isso que veio me A gente não segue rotina. Difícil. Não é. Difícil, muito difícil. Eu não consigo não, cara. Se eu passar... Mas como foi que tu chegou na lubrificação? Eu tô tentando te dizer. Tu e o Levi não deixa. Olha. É o TDAH dele. O TDAH não deixa não, vai. Eu tô tentando. Como foi que tu se descobriu na lubrificação, vai? Aí deixa eu ir. Posso ir? Vai. Seguindo a trajetória ainda um pouquinho, lá. porque é o que eu lembro. Até onde eu lembro. Porque senão... Ele tem que puxar a cronologia todinha, Levi. Porque se eu não conseguir... Não, eu tenho que seguir ordem, velho. Tenho que seguir parâmetros pra me chegar no meu, Coitado, no meu processo. Vai. Vai, deixa ir embora. Dá o desconto aí pra mim. Aí, escuta, seu fresco. Aí eu fui de porteiro, surgiu uma vaga pra garçom. Aí perguntaram se eu queria ir na praia. Eu disse que era garçom. Sem nunca saber. Caraca, o cara não sabia nem o que é garçom. Não. Tem que meter o louco, velho. Aí pergunta. Olha como é que era a minha vagabundagem, quando eu era trouxa. Pedi o currículo. Uhum. Quando pedi o currículo,
eu botava nome de empresas do Piauí que não existia mais, que já tinham falido. Se fossem buscar referência, não iam encontrar, já era. O cara já tinha morrido, o dono já tinha quebrado. Não ia encontrar. Aí, beleza, fui contratado. Entendeu? Antes disso, eu fui chamado para trabalhar numa loja aqui de eletrônica. Eu também tinha botado o nome de uma loja lá do Piauí que já tinha quebrado lá. Nem esqueci o nome. Não vou falar o nome, não. Não, vai. Não, vai, deixa embora. Aí, beleza, fui chamado. Não passei na entrevista, porque eu tinha um bloqueio, cara. Eu tinha, né? Tinha. Não, eu tinha, pô. Hoje eu tô muito bom, cara. Eu tô mais... Mas eu tinha um bloqueio. Eu era muito comunicativo. Eu acho que eu ainda sou comunicativo. Não, isso eu não posso tirar o mérito. Muito obrigado. Comunicativo. Eu acho que até o Levi vai ter que concordar com isso, né, Levi? Com comunicativo você é mesmo. Não vou tirar esse mérito de você. Não para mais, não. Aí... O difícil é no tranco. É igual o carro. Puxar o freio de mão agora vai ser meio difícil. Mas vamos lá. Por aí. Aí vamos lá. Deixa eu te falar. O que acontece? Aí não passei, beleza. Aí surgiu essa oportunidade que eu tô te dizendo. Deixa eu te contar uma história antes. Vai, uma antes. Só pra você entender o seguinte. Eu não sei se tu já observou, não tenho muita paciência. Eu sou um pouco impaciente. Eu acho que não chegou a observar isso, né? Nada. Coisa pouca. Quando eu saí do motel, da portaria, lógico que eu fiquei desempregado, né? E aí ia abrir a lojas Renner. Não sei se tu lembra. Uhum. Eu não sei se era 2016, alguma coisa assim. Se era 2005. Que as Renner iam inaugurar. Aí beleza, eu me empolguei. Opa, loja Renner. Eu nem sabia o que era loja Renner. Eu só queria trabalhar, que eu tava desempregado. Eu não sabia o que era garçom, velho. Eu nem sabia o que era loja Renner. Eu só lembrava da marca que tinha na camisa do Cruzeiro. Não sabia nem se era a mesma coisa. Que na verdade não era tinta, né? Mas tudo bem, beleza. Beleza. Pronto, por aí tu tira o meu déficit, né? Aí beleza. Beleza, vou fazer o currículo, vou lá deixar. Aí abri, tinha que ir lá no Marina Park e deixar o currículo. Já sei, tu foi fazer o curso de médico lá no Marina. Tá? Não, presta atenção, cara. Quando eu fui deixar o currículo lá, pegar uma fila pra se cadastrar e tal, pra disputar a vaga na Renner. Só pra você ver como é que é as viradas que a vida dá, certo? As viradas da vida. É uma questão também de preparação e uma questão de paciência. Beleza, podia até ser que eu estava preparado, que não estava. Eu podia até me achar preparado, mas aí já era uma motivação. Mas eu não tinha paciência. Aí fui. Quando eu cheguei lá, cara, aquela fila quilométrica. Eu adoro fila. Ama. Eu adoro fila. Ama. O mesmo ônibus que eu peguei foi o que eu peguei voltando. Nossa. Quando eu desci, que eu vi aquela fila que eu ainda olhei pro ônibus assim, tipo, será se ele volta? Fui só pro outro lado da pista esperar ele fazer o balão e voltar. Vim embora, cara. Eu não fiquei. E tu morava em que bairro aqui em Fortaleza nesse tempo? Já era Conjunto Ceará, não? Não, no Conjunto Ceará eu era de menor quando eu vim pro Conjunto Ceará. Esse bairro aqui foi meu primeiro bairro quando eu vim pra Fortaleza, que eu vim a passeio, né? Que eu vim com meu pai, né? Tá. Mas aí tu morava aqui perto? Ou não, já era pro lado? Pertinho aqui do lado. Onde era? Aqui na avenida aí? Não, eu digo esse bairro, quando tu mora... Nessa entrevista que tu foi, né? Nessa entrega de currículo. Good God. Tu morava no Bom Jardim? No Good God, aqui perto também. Grande Portugal, por ali, né? Aí, beleza. Aí, vamos lá. Voltando aqui o ciclo, né? As viradas que a vida dá. Segundo o Jacques falou uma vez, que é os tombos, né? Não é necessariamente tombo. Fui pra esse trampo de garçom. Eles perguntaram se eu sou garçom, pô. Você sabia nem carregar a bandeja. Nasci garçom. Nasci pra isso. E o que é que o garçom faz? Aí lógico que eu não ia dar o braço a torcer. Eu sou muito ruim de perguntar. Mas eu gosto muito de observar. Então, aí observa e tenta fazer. Exatamente. Eu colei logo no cara mais antigo, no mais experiente. Eu fui pegando as manhas com ele. Observando o que é que ele fazia. Beleza, trabalhei. Aí eu me destaquei. Quando eu me destaquei, o cara vizinho me chamou. Da barraca. Aí o outro vizinho me chamou. Aí eu fiquei na outra barraca. Aí ele já tava subindo o patamar, né? Então já começou a despertar interesse nos outros. Aí começou já a dar uma evoluída. Possivelmente o salário já aumentou. Exatamente. Agora, por que garçom? Porque o garçom entrou aonde é a minha área, que é a comunicação. De fato, um garçom comunicativo, ele faz toda a diferença. Então, muita diferença. E eu conversava e o cliente gostava, a gente já sabia mesclar que é um cliente que a gente sabia interagir assim conforme o cliente queria, né? Tipo, conforme qual era o perfil do cliente, a gente tinha que ter esse tato, né? De saber se comunicar. Esse cliente aqui é mais fechado, então vamos ser mais formal. Não, esse cliente aqui é da bagaceira. Então pronto, é da bagaceira. Aí já pode brincar. Aí já vai embora, por aí diante. Aí beleza, pá.
fui pra essa outra barraca. Aí essa barraca, pô, já tá um patamar melhor e tal. Beleza. Aí, uma certa vez, eu atendi uns caras, por sinal, gente finíssima demais lá, os dois. Cara, no final do atendimento, foi um dia todinho, porque barraca de praia, velho, tu casa com o cliente ali, velho, é o dia todinho, ele não vai embora. É tu jogando areia lá, sal, e os caras não vão embora. Tá? Aí, beleza. No finalzinho da tarde, os caras super que gostaram do atendimento e tal. Resumindo, os dois caras eram os dois gerentes das lojas Renner. Renner e Iguatemi e das lojas Renner do, acho que era Norte Shop. E os caras ficaram disputando por mim. Quem que me levava? Aí findou que o Wallace, que era o gerente do Iguatemi, não, ele vai trabalhar comigo. Beleza. O Wallace ajeitou tudo pra mim trabalhar na Renner. Aí ele disse assim, Nonato, tá aqui, ó. Tudo no conforme. Você vai direto pra menina do RH. Por quê? Gostamos de você, a sua comunicação, o seu jeito de vender, de atender. Você faz o perfil do que eu quero. De fato. Né? De fato, se você entra numa loja e você tem uma pessoa que sabe se comunicar bem com os clientes, a probabilidade de você comprar dentro daquela loja ali é gigante. Exato. Mano, ele me deixou na cara do gol. Não é um puxa-saco. Nós estamos falando de um cara comunicativo, que é diferente. Velho, não tem quem faça eu puxar. Não é, como é que se diz? Demagogia que fala? É. Cara, eu não puxo saco. Eu não gosto de puxar saco de ninguém. É por isso que eu não meio que sou muito radical em alguns trampos que eu passei, né? Porque eu não puxo saco, velho. Eu não consigo. Eu também não. Agora eu consigo fazer o meu. Aí pronto. Aí não mexam comigo que eu faço do meu aqui, tá bom demais. Eu sei fazer. Aí beleza. Aí ele me deixou na cara do gol. Aí, lembra aquela história? Ó, você tá preparado? Tá. Assim, na minha cabeça podia ser que eu estava preparado. Mas eu me preparei em todos os ângulos? Não. Entendeu? A parte que... pode me deixar com os clientes que eu desenrolo. Agora, quando você me colocou lá, que ele me colocou de frente com o RH, aí, bicho, travou. A garganta secou, a voz não saía, criou uma trave aqui, entrou aqui de um lado do outro, velho. E ali já não era mais a área dele, né? Aí tinha que ser contigo já. Aí tinha que ser comigo. A parte dele ele já tinha feito. Exatamente. Ele já fez todo o meio de campo, te conduziu até o ataque e jogou a bola no teu pé. Vai, Nonato. Entendeu? Agora é contigo. E aí, cara, nessa vibe, eu não fiquei. Aí fiquei trabalhando, aí depois fui subindo, eu não tinha saído do trampo, eu fui fazer entrevista, que eu não sou trouxa, né? Mas aí eu ficava trabalhando, aí fui subir, aí fui pra restaurantes, entendeu? E aí de novo a vida começa a dar as oportunidades. Aí eu saí de barraca, que já é um perfil, né? Um patamar, como é que posso dizer, mais baixo. Depende muito da barraca também, depende muito da barraca, mas mesmo assim, sendo garçom de barraca, aí a galera já não dá muita moral, né? Aí quando você vai pra um restaurante... exatamente, aí eu fui pra restaurante nível hard. Aí eu, vixe, bicho, agora eu tô aqui. Coco Bambu da vida ou coisa do tipo. Não foi pro Coco Bambu não, mas eu fui pro Grupo Gepos, fui pro Boi Preto. Exatamente. Exatamente. Então, o que essas empresas oferecem? Por exemplo, eu passei um tempo no Grupo Gepos. O Grupo Gepos é uma empresa que na época, e eu creio que ainda hoje, zela muito pelo profissionalismo dos seus colaboradores. E aí eles inseriam muito treinamento, muitos cursos, entendeu? E quando esses cursos surgiu, eu fazia. Eu falei, não sei se eu vou ficar aqui amanhã, vou fazer essa porra. Pode ser que... Tava se preparando para a próxima oportunidade. Entendeu? Pega o bizu aí, galera. O cara tava literalmente se preparando para a próxima oportunidade. Ele não sabia quanto tempo ele ia ficar naquele serviço, qual seria a outra chance que ele teria de fazer aquele curso. E se teria a chance de fazer aquele curso. Aquele curso apareceu naquele momento, tem condições de fazer? Não é perca de tempo. Faz, velho. Não é perca de tempo. Faz. Vai ser usado lá na frente, ou agora, ou em algum momento. Exatamente. Faz, cara. Não, vou sacrificar aqui, vou ter que chegar 2 horas, 3 horas mais cedo. Chega, fela da gaita. Chega mais cedo, porque aquilo ali pode ser o teu divisor de água. Entendeu? E eu aproveitava essas oportunidades. É tão tal que dali eu fui para outra empresa deles do grupo, porque eu tava me destacando. Aí o cara, opa, já manda para outro. Às vezes eu fazia minhas cagadas, os caras conseguiam, pô, velho, tá muito bom, mas tenta, né, não fazer mais, vamos te proteger aqui e tal. E, ou seja, era uma empresa muito boa que zelava por isso, pelo profissionalismo, e os clientes gostavam. Aí numa dessas, olha, eu tô chegando lá, viu? Aí numa dessas... o podcast ele não fala como é que ele chegou na lubrificação. Relaxa. Aí numa dessas... Cala a boca, Levi, vai embora hoje não.
Daqui a pouco eu vou embora, pô, relaxa. Aí numa dessas, eu atendendo um senhor, que eu não sei se ele ainda é vivo, que ele já era idoso na época, né? Ele era diretor de uma multinacional. E aí ele tava no restaurante que eu tava atendendo ele. Aí no final, para pagar a conta, ele pegou, foi me pagar. Quando ele foi pagar, ele tinha esquecido a carteira no hotel, que ele tava aqui para um treinamento de uma empresa, né? Aí como ele esqueceu a carteira no hotel, ele chegou para mim e perguntou: Nonato, você confia eu ir embora sem pagar e passar aqui amanhã e pagar, porque eu esqueci a carteira no hotel? Aí eu olhei pra ele assim: mas confio, um senhor da sua idade não é homem de andar com mentiras. Então não tem problema não. A conta tava dando, acho que foi só um jantar, tá? Na época deu R$450. Um prato pra ele e pro filho dele. Aí beleza, foi. Aí quando foi no segundo dia, o homem não apareceu. Aí o pessoal começaram a pressionar: se não vier, tu vai pagar. Aí, se não vier, tu vai pagar. Não tem problema não, já tô lascado mesmo. Nada vai mudar não, eu pago. Tem isso não, eu tava zangado já, né? Não com ele, lógico, mas com a galera, né? Que começa a perrear, né? Aí, terceiro dia, nada. Eu falei: então deixa quieto, se não vier, eu já tinha esquecido, eu tava atendendo lá. Já paga. Deixa, tá na mão de Deus, não tem problema não. Aí o homem apareceu, velho. Não sei se foi no outro dia, ele passou 3 dias, acho que foi no terceiro dia. Ele foi, apareceu, pagou a conta, me deu o cartão dele, me deu o gorjeta, não sei, acho que sim. Me deu o cartão dele e disse assim: você quer trabalhar com pneumática? Você não sabia nem o que é. Eu tenho certeza. Não. Eu tenho certeza não, que na não minha sabia cabeça... o que era. Porque o cara que não sabe o que é garçom, velho. Na minha ele cabeça... Ele não vai saber o que é pneumática, mano. Na minha cabeça veio pneu. Pneu. Vender pneu, vou vender pneu. Apesar de que o contexto não muda muito, né? Mas eu só disse assim: quero. Ele postou aqui meu cartão. Eu não posso te julgar, porque uma vez eu tava com uma baita de uma crise de enxaqueca e eu procurando dos remédios, alguma coisa pra tomar, e eu achei cefalexina. E o que é a enxaqueca? Uma cefaleia. Eu peguei cefalexina. Faz sentido. Não, tem tudo a ver. Vou tomar isso aqui. Tem tudo a ver. Resolveu? Não, mas eu tomei. Eu conheço uma velha que foi comprar remédio pra rato. Jesus. Olha o que tu vai falar. Presta atenção. A velha chega lá, não é muito boa da cabeça, não. Ela chegou lá e disse assim: eu quero remédio pra rato, né? Ela procurando. Aí ela encontrou lá: mate leão. Se mata leão. Por que não mata rato? Vai, continua. Tu foi trabalhar com pneumático ou não? Tu dispersou o cara também? Não, eu peguei, tô dizendo a tu. Eu peguei, aí fui lá: você vai procurar esse cara aqui, que é o cara da distribuidora, e você vai fazer a entrevista com ele, ele vai lhe contratar. Que eu já... Quando eu cheguei lá, o velho já tinha feito a minha cama lá, falando assim, tal. Aí o cara: e aí, você topa? Top. Você sabe o que é pneumática? Não. Ele foi honesto, Levi. Ele foi honesto. Ele foi sincero pela primeira vez aí, viu? Foi sincero pela primeira vez. Talvez por isso que deu certo. Ele foi Talvez. honesto. Ele falou: então esse cara é o bom. Que inclusive ele já chegou a gravar no meu podcast, né? Que foi o João Bosco, né? Aí ele falou: não, beleza, eu tenho paciência de ensinar, que ele tem. Ele realmente era muito bom pra ensinar. Aí beleza. Aí nisso eu fiquei de noite restaurante, de dia lá, de noite restaurante, de dia lá. Nossa, velho. Aí eu pensei que trabalhar com pneumática era uma questão mais interna, isso, aquilo, outro. Eu falei: não, beleza, peças, aquilo, outro, tal, eu vou aprender e vou ficar e não vou entrar em monotonia. Porque eu sou cismado, né? Cara, entrou num processo de monotonia, fazer a mesma coisa, aí pronto, aí já buga meu cérebro. Eu sou muito parecido. Eu sou, em relação a isso, eu sou um vagabundo, né? Como diz a história, né? Quem quiser depois pesquisa, tá? O significado de vagabundo, que eu aprendi no podcast. Não, fala pra gente o que é o significado do vagabundo. Eu esqueci, pô. Mas é quem trabalha aleatoriamente, não é aquela pessoa que fica trabalhando. É quem faz o que quer, digamos assim, né? Tá. Quem tem várias profissões fica o Léo, assim, nesse sentido. Nós, por exemplo, eu trabalho hoje tem um podcast, né? Com Ponto Fora da... Tem uma representações, né? Tem uma empresa de representação. Então, assim, mas a gente faz a nossa agenda. Isso, a gente faz a nossa agenda. Mais autônomo, entendeu? Autônomo. Então nós somos uns vagabundos. A gente não segue um determinado roteiro de determinadas empresas. Essa eu não sabia, não. Então, aí o que acontece? Aí nisso, eu fiquei. Mas eu gostei. Então, quando desperta o gosto por aquilo, é diferente. Aí eu comecei. Pronto, aí o bicho pegou ainda pro meu lado. Por quê? Porque aí eu tinha que trabalhar,
Estudar? Trabalhar de noite e fazer o técnico no Senai. Entendeu? Tu fez o técnico Fiz o técnico em manutenção mecânica. manutenção Primeiro eu mecânica. fiz uma especialização de pneumática para mim entender o que era pneumática. Aí foi onde entrou o princípio E de esse- lei, esse da da body de lei, pneumática? da lei de body my way. Hã? Esse da pneumática, tu fez direto na empresa ou tu fez Senai, Senac? Não, eu fiz o Senai que eu queria abranger. Né? Aham. Sabe? Pega. O da empresa eu aprendi os equipamentos da empresa, mas aprendi pneumática com ele, sobre um determinado produto da pneumática. Como ela é muito abrangente, tem vários outros produtos. Então você só aprende quando você está no Senai. Tá no Senai. Entendeu? Então, hoje, pneumaticamente falando, a automação hoje ela existe na indústria, ou ela vai ser uma automação elétrica, hidráulica ou pneumática. Entendeu? São esses os 3 tipos de melhorias do teu processo, do teu maquinário. E aí a pneumática tem isso, tem ferramentas pneumáticas. Se você vê aquela chave que tira pneu de caminhão, Uhum. ali é uma chama de É chave de pneumática. impacto. É uma chave pneumática. Pneumática é o quê? É o pegar o ar e transformar em uma energia mecânica. É, aquela que a gente faz o corte também, que eles usam pra fazer corte de chinelo. Sim, aquela Qualquer outra prensa. coisa, uma prensa, né? Ali é um Que ele cilindro aperta, pneumático. pare, puf, Pronto. faz ele também, é Se pneumático. você observar, você tem que apertar com os 2 dedinhos. Isso. Se você apertar com um, ele não vai acionar. Eu não É. sabia. Porque ele tem um sistema interno que a gente chama de comutação, que é um sistema bimanual, Precisa os dois estar Precisa acionados dos para que ele dois. funcione. que é para você não se acidentar. Pô, massa, isso eu não Por sabia. quê? Porque se o curioso estiver apertando com um e estiver com a mão livre, Embaixo. ele pode botar a mão debaixo da prensa. E lá vai. Então, quando você aciona com os 2 botões, você não tem como desocupar uma mão. Então, minimiza o risco de Segurança. acidentes. Pô, muito. Hã? Muito. Diminui muito o risco de acidente. Diminui o risco de acidente. Aquilo ali é um sistema manual. Hoje tem mais sistema mais evoluído que aquilo. Aquilo ali você faz tudo manualmente. Você pega ali 2 válvulas botões, pega uma válvula O e uma válvula E, tal. São coisas. A minha primeira faculdade foi segurança no trabalho. Segurança do trabalho, né? Aí hoje tem as normas em relação a Isso. isso. Então entra a N17 de ergonomia, como entra a NR12 de segurança. Exatamente. Porque você tem que criar as proteções. Então o sistema às bimanual vezes entra até dentro de uma Até NR12. NR17 também entra, né? Ergonomia também. Ergonomia entra, porque se você tem como trabalhar em pé, Uhum. por que você está deitado? Ou de ou de lado. torto, alguma coisa. né? Então são esses fatores que a NR. Carga horária, intervalos e tudo mais. Exato, exato. O movimento repetitivo, Uhum. né? Ocasiona o Lé. Exato. Entendeu? Eu tenho um Lé devido à edição de computador, né? É. Devido à edição, eu tenho. No dia que tá bem atacado, vai daqui até aqui. É uma Olha. maravilha. Uma maravilha. Entendeu? Dói É coisa tudo. maravilhosa, eu também sinto, Dói mas. tudo. Uma Não sei maravilha. não, acho que é a posição de dormir mesmo. Mas Eu só vai. durmo de um jeito. Mas vamos lá. Enfim, tu entrou na Enfim, entrei pneumática, na pneumática. que até então não é lubrificação. É pneumática. Não, é pneumática. E aí dentro da pneumática que tu Aí encontrou dentro a da lubrificação? pneumática, aí o que fazia lá na empresa? Tinha que vender, era um vendedor, velho. Na verdade, É, é o que a na gente sempre verdade é fala aqui, venda. né? Todas as profissões É vendas. terminam em vendas. No Mano, final- É impressionante como tudo termina em vendas. No final, tudo é vendas. Tudo é vendas. Ah, uma questão de remuneração, aí é onde entra a consequência. É. Né? Aí, beleza. Aí eu saía, pá, de empresa em empresa, vendendo, foi como eu te disse, né? Aí ia pras empresas vender, tentar vender e tal, falei aquilo. Mas por que eu estudei, me aprofundei? Porque eu tenho que dominar o produto que eu vendo. Se eu não dominar o produto que eu vendo, eu não consigo solucionar os problemas do meu cliente. Com Se eu certeza. não conseguir solucionar o problema do cliente, e muito menos falar e entender o que eu vendo, que respaldo eu vou ter com o cliente? Nenhum. Não vai ter autoridade nenhuma. Não vou ter nenhuma autoridade. Nada. Então, credibilidade, Zero. zero. Exato. Entendeu? Então, quando você trabalha com determinado linha de produtos e você começa a entender e começa a solucionar gargalos, problemas cabeludos, digamos assim, Sim, sim. você começa a criar credibilidade. Porque até então, o cliente ele não vai deixar de comprar do fornecedor antigo dele para estar te comprando se ele está te conhecendo agora. Com certeza. Não é verdade? Quem que entra nesse processo é o primeiro cérebro desenvolvido da nossa cabeça, que é o crocodiliano ou reptiliano, né? Ele é o cérebro da segurança, ou seja, cara, se é cômodo eu comprar essa xícara aqui já desse cara que já me vende, por que eu vou cadastrar esse cara? Eu não conheço a qualidade Eu não do conheço outro, a qualidade, não o conheço o prazo de trabalho dele, entrega. muito menos conheço ele. Por que eu vou ter esse trabalho? Então Por que eu vou ter esse risco? tá entendendo? Então deixa quieto aqui.
Então, nessa frente, você insiste com o cara até ele te dar uma oportunidade e você conseguir abraçar essa oportunidade e resolver algum gargalo. Você quebrou essa primeira barreira, entendeu? Você quebrando essa primeira barreira com o seu cliente, dali por diante ele começa a te dar as oportunidades aos poucos. É grãos, ele vai te dando migalhas ali, ó. Vai te dando migalhas até você conseguir pegar a confiança dele totalmente. E tem alguns, eu acho que tem alguns que nunca você vai ter essa confiança 100%. Não, vai nada, os caras tem alguns que você consegue, de fato, alguns você consegue 100%, até 1000% da confiança do cara, confia em ti cegamente e tal. Mas tem aqueles que nunca, velho. Por mais que você se esforce, mais você chegue, nunca vai estar 100%. Ora, assim, pra quem é vendedor, que nem eu, né? A minha área hoje é lubrificação. Hoje, quando você se autodenomina assim, um cara de credibilidade e respaldo dentro dos seus clientes, é quando você tem a moral daquele cara te receber através de uma ligação. Daquele cara não deixar tu esperando ali numa recepção. Porque tem caras que não conhecem no começo, tá? O cara passa ali horas. Eu já peguei o carro, rodei 800 km, chego lá, o cara não me recebe. Aí é a primeira vez. Já peguei, rodei 1.200 km, o cara, não, hoje eu não consigo te receber, não vai dar certo, vamos marcar para o próximo mês. Aí eu vou brigar com o cara, vou chatear, vou xingar. Não. Apesar de ter toda a vontade aqui dentro do peito, aqui, rasgada aqui para mandar ele tomar no centro das intertérias dele, né? Mas não, cara. Eu tenho que ter meu autocontrole e dizer, não, beleza, outra oportunidade vai dar certo, na outra vai dar certo. E assim foi, já aconteceu. E quando acontece do cara receber, tá acabando o horário aí? Não. Ele tá mandando eu me movimentar aqui. Ah, pois esse movimento. Aí quando... quando surgir essa oportunidade, aí sou eu que tenho que fazer a diferença. Porque o cara tá me dando a abertura. Entendeu? Quem tem que fazer a diferença sou eu, cara. Não vou xingar o cara porque o cara não me recebeu. Lá vai saber qual é. Cara, é muita pressão. Como é que foi o dia dele também? É muita pressão, cara. Esses caras dentro da indústria é muita pressão. É processo, é manutenção, é máquina quebrando. São máquinas. São pessoas. Exatamente. O pior de tudo são as pessoas. Então, são máquinas que produzem 300 mil, 400 mil, 500 mil, dependendo da máquina, 1 milhão, 2 milhões de reais por hora. Pensa aí como é que fica a cabeça de um cara desse quando a máquina dessa dá problema. Tu acha que o cara vai ter tempo pra tu? Que chegou agora. E aí é onde entra a lubrificação. A lubrificação é exatamente para que ela não quebre. Exatamente. Aí onde é. Aí, eu sei que nesse bagunçado todinho, eu coloquei minha própria empresa. E aí que o Nonato vai chegar e vai dizer, eu tô aqui exatamente para você não perder mais tempo nem dinheiro. É, exatamente. E aí onde entra a lubrificação. Tá, mas qual é a importância da lubrificação? Cara, 54% das falhas em rolamentos se dá por conta da lubrificação. Ou seja, ela contaminação, ou seja, ela excesso, ou seja, ela falta. E o que vem a ser a contaminação que tu fala? Qualquer fator de correção. Água, poeira, sol, calor, temperatura, né? Que entra no fator do calor, e tudo mais. Que resseca, entendeu? Todos esses fatores são agravantes para que venham danificar os componentes por conta da lubrificação. Porque o que tem? Hoje a lubrificação, o óleo lubrificante, ele age como se ele fosse o sangue no teu corpo. O nosso corpo, nós somos máquinas humanas, correto? O coração pode simular uma bomba, que ela está bombeando. Tem pessoas que chamam de bomba injetora, né? Puxando para automotivo. Os rins faz a filtragem, ou seja, pode ser os filtros. Né? E aí nós temos válvulas, tem o peristáltico, que não deixa de ser uma válvula, e temos outros órgãos que, se você puxar na analogia, é basicamente o que existe na mecânica, entendeu? Ou seja, eu acho que hoje toda a mecânica ela foi puxada do corpo humano. Como é que é, Levi? Toda a mecânica ela foi puxada do corpo humano. O cérebro, que é quem faz o comando, é o que a gente pode chamar de CLP, que é o comando lógico programável da máquina. Que é que faz todo o comando da máquina. Aí eu tenho os braços, que é as articulações, e aí tem todos os órgãos. E nisso tá a lubrificação. Por quê? Ela não vai dentro da parte eletrônica, mas dentro da parte dos equipamentos da máquina, no caso redutores, mancais, os rolamentos, etc., precisa da lubrificação. Então eu preciso tratar do lubrificante. Entendeu? Sim. Tratar do lubrificante, eu preciso filtrar ele. Se eu pegar aqui, ó, é um copo cheio de óleo lubrificante, a tua máquina tá rodando ali, ou até mesmo do teu carro. Se eu pegar uma amostra de óleo
do teu carro, se eu pegar uma amostra de óleo aqui do teu carro e eu mandar para um laboratório, o cara vai me mandar todo o laudo. Ele vai me dizer o desgaste. Certo. Ele vai me dizer qual é o tipo de desgaste. Vai me dizer como é que tá o estado do óleo. Entendeu? E vai me dizer quem é. Ó, ele vai dizer, ó, tem partículas de areia aqui no teu carro. Então ele vai dizer até a causa. Exatamente, que aí você entra com ação. Do mesmo jeito dentro da máquina, aí você entra com ação. Porque se ele me disser, ó, eu tô tendo presença de areia, sílica, né? A gente chama de sílica. Se você colocar, existe uma tabelinha que a gente chama de tabela mesh, que é uma tabela que você mede a dureza dos materiais. Do ferro, a dureza da sílica, da areia, do diamante, etc. Mas se você tem uma presença de sílica dentro do óleo, ele vai gerar um determinado desgaste no teu equipamento. Ou até mesmo no teu motor, certo? No teu motor automotivo. Aí esse desgaste, ele predetermina a vida útil da tua máquina. Ou seja, qual é o ideal? Cara, se eu tô tendo um desgaste por sílica e eu tenho essa suspensão de poeiras, né? Aerodispersóides aqui. Exatamente. Eu tenho essa suspensão de poeira. O que eu tenho que fazer? Cara, eu coloco um kit de blindagem. Eu tenho que ter uma blindagem para que isso isso não venha a ser inserido dentro do óleo. Entendeu? Do motor do teu carro, por exemplo. O cara que vai trocar o óleo do teu carro. Olha como é que é minucioso isso. Olha como tem que ter um ponto de atenção. Tu pega teu carro, vai pra troca de óleo. Quando tu chega lá, o cara tá te esperando. Encosta aqui, vem. Tá com a estopa na mão. Cara, ali eu dou uma ré e vou embora. Procuro outro lugar pra me trocar o óleo. Nem eu, se o cara tiver com a marreta e uma talhada. Se o cara tiver com a marreta, tá entendendo? Mas o porquê? Vai, explica. O porquê? As folgas dinâmicas ou nominais, que a gente chama dos motores, elas são milimétricas. Ou até chega nano. O óleo que passa nas tubulações são tubulações com diâmetros de menos de 1 milímetro, 2 milímetros, entendeu? Aí entra um pedaço de uma estopa dessa daí e o óleo ele vai circular, a bomba manda e ele vai circular por todas as partes móveis do teu motor que precisam ser lubrificadas. E aí essa estopa viajando junto, ela vai parar em algum lugar, ela vai causar algum dano. E aí ela vai causar um desgaste, entendeu? Depois tu olha na internet, quem estiver assistindo, olha na internet e vê lá causas de desgastes por conta de lubrificação nos motores. Vocês vão ver ranhura na camisa, ranhura no pistão, desgaste do pistão. Tudo por causa de um pequeno fragmento. Pode ser tudo por causa de um pequeno fragmento que entrou. Da estopa. Entendeu? Fora que existe uma contaminação interna à combustão por conta do próprio processo. Porque eu vou ter uma queima, porque eu tenho o quê? Eu tenho ignição, queima, combustão, não é isso? Isso. Aí tem um residual. E aquele residual contamina o óleo. É por isso que o óleo lubrificante, principalmente para a linha automotiva, que é a linha SAE, ele tem um número de aditivos maiores do que o número de aditivos para óleos industriais, que é a linha ISO. Linha ISO é industrial, linha SAE é linha automotiva, que é a Sociedade dos Engenheiros Autônomos. Ou automotivos. Entendeu? Eu conversei contigo uma vez sobre um processo que a gente foi numa empresa de castanha. Levi, traz uma águazinha pra ele aqui, pro rapaz aqui, que ele tá chorando aqui por água. A gente conversando sobre aquelas esteiras, né? Tu me falou que o óleo que é feito a manutenção é diferente por conta do contato com o alimento. Exato. Explica pra gente um pouco sobre esse processo, como é que funciona. Vamos lá. Se eu tenho esteiras ou qualquer máquina de processo que é máquinas de processos alimentícios, de fábricas de alimentos, o que acontece? O lubrificante tem que ser um lubrificante especial. Você não pode pegar um lubrificante de base, sei lá, do petróleo, por exemplo, né? Mas tanto tem ele petróleo como tem ele sintético, mas enfim. Eles têm que existir uma classificação, eles são preparados para dentro de uma classificação alimentícia, onde existem umas normas que pega essa formulação deles e classifica eles se são sim ou não lubrificantes alimentícios. Por quê? Porque vai existir umas categorias, que se pode ser o H1, H2 ou H3, que são lubrificantes de grau alimentício. Por quê? Se eu tenho uma esteira, eu tô passando aqui, biscoitinho aqui, para fábrica de alimentos. Tô levando o biscoito aqui na esteira. Isso. Eu preciso lubrificar a esteira. Óbvio. É óbvio, né? Mas pode ocorrer de ter um contato do
biscoito, Pode ser que aconteça. aí é onde entra as configurações. Pode ser que, não vai dizer que vai não acontecer. é que vai, porque Pode H1 ser que. você faz um estudo, é todo um estudo, tá? Lubrificação é engenharia pura. Não adianta, cara, sair fazendo cagada, colocando qualquer porcaria. Não adianta ser melador, não, como é que é? Meloso. Meloso. Mas o meloso, ele não é o culpado. Ele pecava, porque que diz na Bíblia, o ser humano peca por Porque falta ele de não tinha conhecimento. Porque ele não tinha conhecimento. Aí vamos lá. H1 diz que acidentalmente, a uma determinada quantidade, o alimento entrar em contato com o lubrificante, passa. H2 diz que pode ter um contato até determinada quantidade. E H3 diz que pode até determinada quantidade, pode ser diluído com o próprio alimento. Que existe processo realmente que às vezes tem contatos. Entendeu? Aí é que entra. Então, para linha alimentícia, tem que ser um lubrificante de grau alimentício, seja ele graxa ou óleo. Especificamente. Ah, mas graxa, óleo, que é a diferença? Cara, é o seguinte. Graxa é o óleo. Só que eles usam um produto chamado sabão, né? Ou espessante, né? Que é uma base, que pode ser uma base metálica, Que pode deixa ser deixa ele mais consistente. Mais denso. Na realidade, não é denso. Ele não vai ficar denso. Ele é uma esponja, como se ele fosse uma esponja. Porque não entra muito o fator densidade, né? Entendeu? Porque senão a graxa, ela decantava. E quem decanta é a água, se tiver uma diluição entre os dois. Entendeu? Porque a densidade da água é maior do que a densidade do óleo. Mas enfim, vamos lá. É como se fosse uma esponja. E aí você coloca o detergente. Ou seja, a esponja, só uma analogia, tá? A esponja, ela se tornaria como se fosse o espessante, ou um sabão que a gente chama, né? Sim. Sabão metálico. E o detergente seria como se fosse o óleo. Por que foi desenvolvida a graxa? A graxa foi desenvolvida para locais onde eu não consigo aplicar o óleo. Que para mim aplicar o óleo, o investimento seria mais alto, porque eu teria que ter equipamentos com reservatórios. Entendeu? Aí a graxa, o que é? Ela se mantém por mais tempo no equipamento. Sem que ela se desprenda. Exatamente. Ela é um catarro, uma cuspida que o cara dá. Pronto, gruda. Isso. Só que em contato com o equipamento, quando começa a rodar, né? Entrar em rotação, temperatura, aí ela começa a liberar o óleo. Porque no final de tudo, quem lubrifica é o óleo. A graxa, ela é só um veículo. Ela tá ali só para levar o óleo até o componente. Com exceção de alguns espessantes, né? De algum sabão, que é o caso do sulfonato de cálcio ou Teflon, que ainda tem um poder de lubricidade por conta em si do próprio material. Beleza? Resumindo, o cara estudou mesmo, viu? Não, de lubrificação, cara, eu entendo um pouquinho. Não vou dizer que entendo muito, não, mas eu entendo um pouquinho. Valeu ter aceitado o convite do cara, não valeu? Disse, é tu, cara? Rapaz, tá valeu ter aceitado o convite do cara e ter ido pra empresa lá e ter aceitado a pneumática. Sim, pneumática foi pra frente ali. Foi. Então, aí da lubrificação, quando eu tinha uma empresa, aí começou a aparecer essas coisas de lubrificação, entendeu? Aí pronto, aí eu fui me aprofundando mais, aí fui vendendo, comprava algumas coisas, vendia e tal. Aí foi que o conhecimento abrangeu. Hoje tu conversando comigo, tu me falou que a grosso modo, assim, a tua profissão se resume a vendas. Sim, a grosso modo, sim. Representação comercial. Exatamente. De hoje eu trabalho com a empresa de sistema de lubrificação, que é a Jock Werner, que é lá no Rio Grande, no Santa Catarina, na cidade de Garuva, mais precisamente. Então, eles são um fabricante nacional de sistema de lubrificação, que são o sistema que eu tô te falando, né? E a gente atende todo o Brasil. Eu fico responsável pela região Nordeste. Bacana. Hoje, o Nonato viaja pra caramba. Bastante, O que é bom. Eu acho que deve ser. A diversão a trabalho, porque a trabalho é a trabalho, né? Não, mas a trabalho é bom, cara. Vai dizer mesmo assim é uma viagem, desopila, né? Eu adoro pegar a estrada, bicho. Eu acho bom demais. Meu pai era caminhoneiro. Eu falo muito pra minha esposa. Se um dia eu resolver mudar de profissão mais uma vez, agora eu acho que vai ser caminhoneiro. Não, caminhoneiro eu não quero ser, não. Porque quando eu viajava com o pai, no 1113, Massarico, quem sabe da área sabe do que eu tô falando, né? Direção dura, né? Aí, achava bom viajar, não vou mentir, eu achava bom. Cara, mas na hora que... O bem bom é bom. Agora quando dá problema, mas na hora que o caminhão quebrava, bicho, trocar pneu na estrada... Com o sol frio, que é aquele sol do Piauí. Ou dependendo da região. Meu irmão. Aí é eu, meu pai e meu irmão. Aí eu dizia logo, eu vou macaquear.
Vou levantar uma Vou logo macaquear. Vocês fazem o resto pesado, eu faço o mais resto aí, leve. vocês dois, eu vou macaquear, velho. Por que macaquear? Porque eu ficava debaixo do caminhão, ficava na sombra, né? Uhum. E eles dois se toravam no sol. Oxe, eu tava parceiro, não tava trabalho. Não era nem pra mim estar macaqueando lá. Não era, não. Eu não estava sendo remunerado por isso. Aí eu falava, cara, é muito bom, mas essa profissão eu não quero. Bom, mas é isso. Mas Nonato, virei um caminhoneiro, né? Não deixou de ser, né? De carro pequeno. virou um caminhoneiro de Virei carro um pequeno. caminhoneiro de carro pequeno. Aí, resumindo hoje. Hoje o Nonato faz essas representações. Hoje eu faço representação, a gente dá treinamento de lubrificação. A minha última turma, eu fiz um treinamento com os caras de oficinas, Uhum. oficina mecânica, automotivo. Foi muito bom, então tal que os caras mandam mensagem. Ei, quando é que vai ter o próximo? O cara nem terminou, já quero o Que é próximo. o próximo. Quando é que vai ter um... Por quê? Porque os caras são mecânica. Então, lubrificação na mente ainda de muitos mecânicos hoje, principalmente automotivo, ainda é trocar óleo, retirar óleo ou completar óleo. Só isso. Só que existe todo um contexto. Vai muito além disso. Vai muito além do frentista pegar o óleo do teu carro e ficar fazendo assim, ó. Como é que o cara vai medir viscosidade no dedo? Só se for o rabo dele que ele mede no dedo. Não dá, velho. Não tem como. Lubrificação é engenharia pura. Como é que você vai medir a viscosidade? Para você medir a viscosidade do óleo, você precisa ter equipamentos para isso. Entendeu? Precisa ter equipamento. Então, se o cara... o teu óleo tá fino. É lógico, o motor do meu carro tá quente. É óbvio que ele vai... É óbvio, né? Qualquer... Qual é o conceito de viscosidade, né? É resistência ao escoamento. Então, se eu tenho maior temperatura... Obviamente ele vai estar mais... Vai estar mais fininho, a viscosidade vai estar menor. Então, se eu tenho uma temperatura menor, ele vai estar mais viscoso. Exato. Entendeu? Então, tu para ali no posto para abastecer. O motor vem quente. E o cara pega o teu óleo, o teu óleo tá fino, tá na hora de trocar. É mesmo baseado em quê? No teu dedo aí, velho? Eu acho. No teu acho? No eu acho. Aí tu vai colocar um óleo qualquer? A gente já abastece muito ruim, né? Já abastece muito ruim. Vou colocar o óleo mais ruim. Aí eu vou colocar um óleo pior, velho. Porque aí eu vou ter no meu processo de combustão lá, eu vou ter o óleo, né? Aham. Não de combustão, mas dentro do motor eu vou ter o óleo. Aí eu vou ter o combustível ruim. Eu vou ter a presença de ar ruim, que depende da região. Aí imagina aí, tu vai atrás de uma carreta zona antiga, aquela jogando aquela fumaça. Preta. Maria preta, aquela fumaçona preta. E se o filtro for ruim? Vai embora tudo também. Vai entrar dentro da sucção. Exatamente. Não é verdade? É. Aí a sonda lambda que lute. Ela que se vire, pô. E o motor que se lute também pra aguentar esse tranco. É todo um contexto, pô. Os caras não entendem, mas é todo um contexto. Não adianta medir viscosidade no dedo. Não adianta trocar filtro de ar só daqui a 200 anos e só pra lá com... Não adianta, cara. É muito além disso. E hoje o Nonato, além desses treinamentos e representatividade, tu me falou uma vez que estava querendo também até, tá montando, na verdade, um curso online também. Tô montando um curso de especialista em lubrificação centralizada, que é uma extensão, né? Que é uma área, ela não é normatizada. Uhum. É uma área que não é normatizada, mas que a indústria usa muito a parte de lubrificação por conta dos fatores que você falou, né? Ergonomia, trabalho, meio ambiente e produção. Produção. Você precisa produzir, mas você não pode parar a máquina para lubrificar. E se você não lubrificar a máquina vai quebrar. Ela vai parar. Ela vai parar. Você entendeu? Se você não para para lubrificar, mas ela para por ela para mesmo. para e para da pior forma possível. E aí o prejuízo é bem maior. Aí o prejuízo é bem maior. Cara, mano, olha, os fatores de correção, eles é muito massa. A máquina é igual nós seres humanos. Por isso que eu digo, nós somos máquinas humanas. Nós ficamos sentindo dores. E é o que a gente faz? Vai escondendo. Vai levando. E a dor começa devagar. Vai devagar. E ela vai aumentando proporcionalmente, né? Vai aumentando a proporção. E tu sente a dor. Aí no outro dia tua dor aumenta. Aí no outro dia chega um estado que tu vai ter que ir pro médico. Tá entendendo? Talvez tu tenha conserto. Talvez tu tenha conserto. Quando tu chega no médico, o médico diz, cara, tu tá sentindo isso desde quando? Não, começou agora. Mentira, filho da mãe. Isso aqui eu tenho desde criança. Isso aqui já faz muito agora. tempo. Cuida, vai pra sala de cirurgia agora. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Do mesmo jeito, é os veículos, cara. Do mesmo jeito, é as máquinas. Ela grita. Existe um conceito, uns gráficos, que é um ponto cartesiano básico, que a gente chama de curva PF. Entendeu? Que é onde ela sai de uma falha potencial a uma falha funcional. Vou te dar um exemplo. Eu tinha um vizinho, ele já se mudou.
Ele era Uber, não sei se ele ainda é Uber. Olha como é que é. Se eu sou Uber, o meu carro é a minha ferramenta de trabalho, correto? Correto. Então, qualquer investimento que eu faço no meu carro não é gasto. É investimento. É investimento. No trabalho. E se a minha máquina começar a gritar, ela pode me deixar na mão no melhor momento possível que eu poderia estar ganhando dinheiro. Olha como o desgraçado é azalado. Começou a piar o rolamento do tensor. Ih! Gostou do piada aí, Levi? Ficou massa, né? Aí eu disse, cara, esse piada aí não é o rolamento do tensor. Eu falei, cara, esse aí vai te deixar na mão, velho. Não, dá certo aqui, velho. Vai dar pra me rodar aqui. Dá pra rodar aí uns... Ele sabia até o KM. Ele disse que ainda dava pra rodar uns 5.000 km. Eu falei, cara, mas o piada tá muito alto. Provavelmente tá seco. Deve ser um rolamento que já vem lubrificado de fábrica, mas a vida útil já deve ter diminuído do lubrificante, né? Ou já deve ter até passado da vida útil também, né? Ou já devia até ter passado, que o bicho era comedor de ferro, era cupim de ferro ele. Eita. Aí, beleza. Eu só sei que o filho de rapariga não deu manutenção. Quebrou. Aí, pra azar do desgraçado, entrou num feriadão, o carro quebrou na sexta do feriado. Ele só foi consertar na terça-feira. Era um feriadão de sexta, sábado, domingo e segunda. Domingo. Aí eu emendar na segunda, que eu não sei se o feriado era na segunda, não sei. Sei que ele passou 3 dias. E qual foi o BO aí do... Não, aí ligando pra todo mundo, me ajuda e tal, na urgência. Teve um cara que veio ajudar, mas não tinha peça. Todas as lojas fechadas. Onde é que entra aí a burrice? Não era melhor ele ter tirado um valor X, ter feito logo... Ou um dia... O problema também tá aqui na galera querer achar que, se eu parar um dia, é prejuízo pra mim. Mas ele passou... Você passou 3 Passou 3. O prejuízo foi O que maior. que ele... então... De um dia ele levou 3 ou 4 Exatamente. de prejuízo. Exatamente. Na engenharia nós chamamos isso de lucro cessante na confiabilidade. O que é o lucro cessante? É tu parar a tua máquina fora do programado para entrar numa manutenção porque ela entrou numa falha funcional. Se tu parou, o tempo que ela tá parada é o tempo que tu tá deixando de ganhar. Se a tua máquina faz 100 mil reais a hora... Em um dia se tu ela perde 800 mil. Em 8 horas. Em 8 horas, que é o mínimo de parada para o cara corrigir uma falha. Entendeu? Uma manutenção catastrófica. 8 horas. Ele deixou de ganhar 800 mil reais. Ele pode rodar 24 horas por dia. Ele nunca mais recupera esse dinheiro. É difícil. E isso dentro de fábrica, não lá fora. Porque lá fora subia esse valor. Porque eu tô falando de um produto dentro da unidade. Quando ela vai lá para fora, ela vai ter outro valor. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tô entendendo. Se essa caneca custa 10 reais para fazer, digamos que ele perdeu 800 mil reais de 10 reais, ela né? vai ficar mais cara. Lá fora ela ia custar 25. Tá entendendo? Ele deixou de lucrar, o governo deixou de arrecadar. Todo mundo perdeu. E todo mundo perdeu. Aí vamos lá. Aí eu junto o preço da peça, do rolamento, mão de obra do mecânico que fez a montagem do rolamento para ele, a mão de obra dele, o tempo parado, que ele também vai estar ajudando o mecânico. Eu tô falando do carro, né? Da indústria também pode entrar na analogia. Aí, se precisar de mão de obra terceirizada, o cara vai ter que pagar a hora, né? Beleza. Aí, digamos que tudo isso, numa máquina industrial, o cara gastou 50 mil reais para fazer. E no carro dele, ele gastou ali 400 reais. Beleza. Que valor tem esses 400 reais e que valor tem esses 50 mil reais para ele? Virou dinheiro de pinga, pô. Em relação aos 800 mil reais, em relação aos 2, 3 mil reais que ele deixou de ganhar naquele feriado. Que ele poderia ter ganhado ali uns 2, 3 mil, né? Dependendo do número de carreira, que ele roda muito, ele é um cara muito sagaz em relação a isso, mas a manutenção é primórdio, pô. Se o teu veículo é a tua ferramenta de trabalho, cara, o jumento não vive só comendo milho, pô. Tem que dar água, tem que ajudar, tem que limpar o pelo. Isso é fato. Entendeu? Donato, e trazendo agora para números, o mercado hoje, nessa tua profissão, tá? De técnico de lubrificação. Técnico de lubrificação, Essa profissão hoje, como é que anda ela? Ela tem bastante demanda ou não? Ela é mais reprimida devido à falta de profissionais? Não. Sabe informar isso pra gente? O mercado hoje, assim, empresas... Hoje depende muito das empresas, porque lubrificação ainda é uma questão muito cultural. Na cabeça de quem não conhece, lubrificação é trocar óleo e bater graxa, com excesso ou sem excesso. Se você bate graxa com excesso, o motor esquenta, né?
de um motor, um exemplo, ou mancal esquenta. Se você diminui a quantidade, vai esquentar por falta. O certo é você colocar na quantidade correta. Do mesmo jeito é o óleo do seu carro. Se o seu carro pega 3 litros e 200 ml de óleo, só coloque... Ah, cara, sobrou 100 ml. Cara, não coloque. É 3.200 e acabou. É 3.200 e morreu, cara. O óleo vai aquecer. Quando ele aquecer, ele vai expandir. É como a bomba... Aí entra a densidade, ele vai ter que expandir. É como a bomba de gasolina do carro também. Se Baixar demais, baixar demais dá problema. E se você botar além do normal, também dá problema. dá problema no canister. Então é rodar ali, tipo, até Na disparar. medida, Disparou, exatamente. acabou, bebê. Bota mais? Não, acabou. Disparou também. Não, mas faço tem isso. um calor, não sei das quantas aqui, que encheu, deu pressão, deu... Não, tranquilo. Mais na frente outro posto completo e tal, mas deixa Pronto. quieto aí. Não se misture, não. É desse jeito mesmo. Aí vamos lá. Aí algumas empresas hoje, cara, algumas empresas mesmo de grande porte, já tem a cultura da lubrificação. O que acontece? As empresas hoje, ela pede um técnico com no mínimo 3 anos de experiências, com formação em mecânica, em técnico mecânico, é o mínimo. Entendeu? Aí tem que ter um MLT1 em alguns casos, que é um curso, um certificado. E outros requisitos para você ser um técnico. Porque, imagina, antigamente pegava o meloso. O cara que não deu certo na empresa, bota ele para ser lubrificador. Porque na visão, não é visão periférica, mas sim na criação da cabeça do cara, lubrificação é sujeira. É você se sujar de graxa, trocar óleo e bater graxa. Uhum. Só que hoje não. Hoje o lubrificador é para ser o cara mais limpo da empresa, é o cara mais bem treinado da empresa e é o cara que tem que ter maior know-how dentro da empresa, é o cara que é o lubrificador. É porque é o cara que vai fazer com que a empresa não pare. É o cara que vai fazer com que a máquina não pare por conta de lubrificação. Se parar, ele tá Cara, ferrado. tem máquina que vale 5 milhões de reais. Depende da máquina, tem máquina que vale mais. Ó, uma colheitadora de algodão é 5 milhões de reais. É dinheiro, velho. Tu vai botar na mão de qualquer um? Demorei seco. Exatamente. Tu vai comprar qualquer lubrificante? Não vai. Não vai. Não vai. Tem carro que vale 1 milhão. Tu acha que a Ferrari vai botar um óleo qualquer no motor dela? Nem a pau. Não vai, cara. Ela desenvolveu o óleo através de uma empresa que um engenheiro específico conseguiu chegar ao óleo específico para aquele motor. Então ela quer que só use aquele óleo, não é? Ah, mas eu vou botar um outro aqui. Cara, não coloca. É esse aqui, pronto. É esse aqui, pronto, mantém, cara. É esse aqui é que atende as características do teu motor. Entendeu? Mais uma pergunta sobre a tua área. A faixa salarial hoje de uma empresa paga quanto para um técnico de lubrificação? Tu tem ideia? Tu tem essa informação? De novo, Aham. depende de empresas. Mas o salário Em média, de tanto a tanto. entre me dá 2.500 a... Tem empresas por aí que pagam até 8 mil reais. Porque tudo vai depender também da formação, da experiência. Da experiência e da empresa. E Da empresa, entendeu? É. Mas tem nego aí que... Assim, Não, pro engenheiro de lubrificação, que no caso eu fiz a engenharia de lubrificação, né? Então, no treinamento e tal, manjo aí com alguns caras. Se eu hoje fosse atuar, era um salário no mínimo aí de 6 conto, 6, 7, entendeu? O salário é relativamente bom. Mas pro cara de lubrificação em campo, tal, aquilo outro, ele tá ganhando na média de 2,5 Uhum. a 4.000, 3.500, vai depender muito da empresa. E da negociação. Existem outros fatores, né? Que você vai chegar como convidado, você chega com um patamar. Agora, se você tá se convidando, É diferente. aí é diferente. Totalmente. Aí você vai ter que seguir os protocolos da empresa, né? Ela vai pagar o que ela já teve o teto. Enfim, vamos lá. Vou te fazer uma pergunta que eu faço sempre para todos os convidados. Ixi, lá Hoje, o Nonato é feliz com o emprego que ele tem? Com a profissão que ele tem? se não fosse, eu já tinha abandonado. Boa. Eu gosto porque é direto. Mas é verdade. O dinheiro é uma consequência. Sim. Ele não vai ser A razão, a solução. Eu acho que O dinheiro é uma ferramenta. Lógico que eu preciso de dinheiro, né? Não é à Todos toa que eu precisam. fico louco tentando vender por aí no meio do mundo. Porque eu preciso do dinheiro. Porque eu preciso do dinheiro como ferramenta. Mas pelo que eu vejo, tu consome muito material ainda de estudo sobre lubrificação, né? Demais, porque lubrificação não para. A lubrificação é uma coisa que não para. Ela sempre está inovando. Sempre, sempre. Saiu um carro novo, é um lubrificante específico. Ah, eu vou botar o que eu colocava no meu carro antigo. Cara, não coloque. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu vou me arrepender da resposta, mas vamos lá. Tu sabe explicar a diferença dessa polêmica que todos falaram aí das correntes banhadas a óleo, não sei o que, dos carros? Tipo, Sim. Tu sabe explicar pra gente um pouco sobre isso? Sei. Quer fazer um corte?
Vai, manda aí pra gente fazer esse corte aí, Levi. Eu tava conversando no meu podcast, eu conversei com um cara especialista nessa parte de correia e tal e tudo. Mas o que ele falou é realmente isso. Por quê? Eu vou te dizer. Existe as características no lubrificante, por quê? Vou te explicar do começo. Tá. Lubrificante é o quê? Derivado do petróleo. O lubrificante de petróleo sem ser o sintético, certo? Derivado do petróleo. Extrai o petróleo, entra para a refinaria e lá sofre todo aquele processo até virar um óleo que a gente chama de óleo básico. Beleza? A refinaria manda o óleo básico para os fabricantes de lubrificante. Todo mundo compra o óleo básico. O óleo básico é como se fosse um copo com água. Um exemplo, tá? O que vai acontecer? Dentro desse copo com água, dentro desse copo com óleo, cada fabricante comprou o óleo básico, aí eu vou vir com os aditivos, que é o que a gente chama de aditivo. Aí é onde eu vou colocar, ó. Rapaz, fugiu a memória. Os aditivos X, os anticorrosivo, antioxidante, tudo isso. Ou seja, cara, é química total. É química pura. Lubrificante é química pura, não se engane, tá? Todos os aditivos ali para atender e comportar a demanda do motor, as ocasiões do motor, temperatura, sujeira, abrasividade, carga, tudo. Se a correia tá lá dentro, ela é uma correia específica, porque se eu colocar a borracha dessa correia determinada, ela não vai reagir com esse óleo. Entendeu? Porque correia também é derivado do petróleo, que são borrachas. Então, existe uma compatibilidade do óleo com a borracha. Correia. Com a borracha. Falando do fator de borracha, certo? Com a vedação, ou com a borracha, ou com a correia. Existe um fator de compatibilidade. Se eu pegar uma correia qualquer ou um óleo qualquer, vai existir uma contaminação cruzada, uma reação química entre o óleo e a correia. Entendeu? Então isso pode ser um dos agravantes que está ocorrendo dentro do motor. Ou seja, é um erro? Na minha opinião, sim. Porque a gente está falando de um público leigo. Entendeu? Público leigo. Lembra que eu falei que todo mundo compra o óleo básico? Todos os fabricantes, Lubrax, Mobil, Shell, todo mundo compra do mesmo lugar. Do mesmo lugar, e depois vai só acrescentando Aí vou o só que eles querem. Exatamente. Todo mundo, o Elton não faz bananada em casa, eu faço, o Levi faz. Mas Agora você não uns vai botam colocar limão, o outro bota outra coisa. Você tá entendendo o que eu tô te dizendo? Então, a tua bananada tem limão, tem mel. A do Levi maçã, tem só... o Levi é mais gourmetzinho, né? É. Ele botou só maçã, tal, né? Beleza, você fez. Se eu colocar a bananada do Levi e a bananada do Elton num copo, vai ter uma reação. É, diferente. Vai ter uma reação. Você tá entendendo o que eu tô te dizendo? Entendi. E nesse contexto, pode ser que o cara troca a primeira vez na autorizado que vai usar o óleo correto. Quando ele for trocar em outro lugar, que o óleo não é o preço que ele quer, porque legalmente falando, o brasileiro vai pelo preço. Porque ele acha que tudo é igual. Aí ele vai colocar outro óleo. Quando ele coloca outro óleo, mesmo que ele coloque outro óleo, olha a dica que eu vou dar aqui. Cara, mesmo que você coloque outro óleo, defina, eu cheguei a uma conclusão que esse outro óleo ele vai atender as características aqui do meu motor. Beleza, vai. Vou fazer o seguinte, na primeira troca de óleo, você descarta desse óleo novo que você está mudando. Por quê? Porque aí você tira todo o óleo velho. Até pra não misturar com outro. Porque quando ele misturar com o outro, Vai existe dar uma questão que a gente reação. chama de blend. E se tu passar dessa porcentagem desse blend, ele vai dar reação. Entendeu? E quem vai sofrer é o teu motor. E você, consequentemente. E você, consequentemente, com o bolso. E a correia, que é o caso da correia que nós estamos falando. Ou seja, esse óleo pode reagir com a bendita correia. Então, para você fazer isso, você tem que pegar a ficha técnica do óleo, tem que pedir o fabricante do óleo, lógico, né? Não sei se vão fornecer, que o consumidor ele tem que ser fornecido disso. E vão pedir e você pede a ficha técnica da correia. Aí você vai saber se a borracha é compatível. Eu conversei com um mecânico da Hyundai, que é o carro que eu tenho, né? Ele é muito amigo meu, tal. A gente trabalhou junto, tal. E ele me falou. Eu falei, cara, tá todo mundo falando desse lançamento da Hyundai, que ela pecou em colocar essa correia banhada a óleo, não sei o que, tal. Ele olhou pra mim e começou a rir. Ele falou, cara, tu acha que se a Hyundai fosse fazer isso pra dar errado... Hoje, como uma das maiores do mundo. Tu acha que os caras iam dar 5 anos de garantia? Exato.
Exato. Porque assim, os caras não diminuem garantia. São 5 anos de garantia naquilo ali. Porque todo mundo, é o mesmo problema da Ford, porque é o mesmo problema de não sei o quê. Ele falou, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Nada a ver uma coisa com a outra. E aí, vendo esse vídeo do teu corte, eu vi esse vídeo do teu corte. É exatamente isso que você falou. Na verdade, é a reação que vai dar é uma ali. questão de reação química, entendeu? É uma questão... não é nem que seja assim... É uma reação, lógico, mas é uma questão de compatibilidade. 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 É Esse é o nome correto, tá? Será que a correia é compatível com o óleo é compatível com a correia ou vice-versa? Uhum. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Entendendo. Eu vou mudar de fabricante do lubrificante. Beleza, mas verifique se é compatível. Se Entendeu? for compatível, show. Se não for, vai dar dor de cabeça. Porque vai sempre existir uma característica de um aditivo a mais. Uhum. Mesmo, olha que doideira. Mesmo que você tenha a ficha técnica ali da composição e a FISP, né, que mudou até a abreviação da FISP, do óleo, mas vai existir alguns segredos de formulação que a fabricante não vai te repassar, que o fabricante do óleo não vai poder te repassar. Porque se existir, aí é fácil demais, qualquer um pode copiar o óleo. De fato. Tá entendendo? Então existe algum segredo de estado. Então, assim, é uma questão de compatibilidade. Se você fizer a manutenção direitinho, a troca de óleo com o óleo correto, pode ter certeza que não dá problema. Donato, chegando ao fim do nosso podcast. Beleza, se quiser falar mais, tô aqui. 1h e alguma coisa. Não, tem compromisso também. Deu 1h30 aí, Levi, já quase isso? Quase isso. O Levi tá doido pra ir embora, mano. Deixa o cara ir embora. Não, deixa ele aí, desse porra, não faz nada mesmo, Então, trabalha vamos lá. nada. Vamos lá, momento final, então, vira pra aquela câmera, deixa tuas redes sociais, faz propaganda do teu podcast, do teu curso, das palestras, enfim. Faz teu jabá aí, vai. Tá. Jabá é o quê? Tô propaganda, cara. Tá. Vamos lá. Redes sociais, nonas.freire pra quem quer ver o que não presta. E Ponto Fora da Curva Podcast, que é o nosso Instagram do nosso canal do YouTube, Ponto Fora da Curva. YouTube, @Ponto Fora da Curva Oficial, é isso, Levi? Ponto Fora da Curva Oficial. TikTok. No LinkedIn também tô lá. E no TikTok também. No LinkedIn eu tô como Nonato Freire. Lá no LinkedIn eu sou bem sério, tá? E no TikTok também como Ponto Fora da Curva. E Nonato Freire no LinkedIn. Nonas Freire no... Ele não sabe. eu Eu vou. que ele tem. Eu vou. O cara não sabe a rede social que ele tem. Calma, velho. cara. Eu sei, é porque eu falei pra ele que eu vou fazer um TikTok pessoal, que eu vou fazer outras coisas. Vai. E quem precisar de treinamento ou consultoria de lubrificação, pode falar aqui comigo, com o Nonas Freire, que a gente dá um jeito. Treinamentos também, tá? Galera da automotiva aí, precisar, a gente reúne um grupo, fala sobre lubrificação, boas práticas, métodos e aplicação. Bom, e é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse episódio, hoje com o Nonato Freire, técnico em lubrificação. Peço que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho para receber as notificações. E até o próximo podcast, pessoal. Valeu, obrigado, fui!